É muito gratificante quando Deus ele vai fluindo as coisas e a gente consegue ter a sensibilidade de perceber isso falar. Foi aberto o culto de hoje com Atos capítulo 1, com um texto maravilhoso e tão importante para esse tempo presente. Quando os discípulos veem Jesus subir e os anjos se aproximam e o anjo aproxima e fala, né? Varões galileus, por que estás olhando para o alto? O varão que viste subir, ele há de voltar. E meus irmãos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no retorno do nosso Senhor Jesus. E quero ressaltar a minha falha por causa dessa abertura como um grande alerta que o mundo está se moldando para a volta de Jesus. Ele vem. Então, que nosso coração tenha aquela palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. É tempo de vigilância, é tempo de busca, é tempo de entrega, é tempo de consciência, porque de fato o varão que subiu voltará. Voltará para fazer distinção entre ovelhas e bodes, entre servos e não servos. Que nós possamos nos preparar para isto. E aqui, meus irmãos, nessa mensagem, tem tudo a ver com toda essa atmosfera, que é nisso que eu sempre glorifico muito a Deus, porque vem dele e ele confirma o que vem dele. Paulo está trazendo aqui para os irmãos de Corinto verdades que precisam moldar a nossa conduta, precisam moldar o nosso entendimento, precisam nortear a nossa visão de mundo. Porque primeiro ele era uma igreja que tinha alguns problemas, e Paulo está sempre tratando esses problemas na segunda carta, de uma forma mais branda, podemos dizer assim. Ele tenta trazer fundamentos para que a fé daqueles irmãos pudessem se elevar, e a gente tira proveito disso. Paulo está trazendo aqui a menção que o poder vem de Deus, que Deus é aquele que opera em nós, e esse é o motivo da alegria. Deus opera entre nós, Deus opera em nós. Nós precisamos estar sensíveis a tudo o que acontece para perceber esse falar de Deus pelo poder de Deus. E é bem interessante que Paulo, ele entendendo bem quem é Deus, coloca a condição nossa como deve ser, que ele diz: porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder seja só de Deus e não de homem nenhum. Nós estamos aqui essa noite na presença de Deus, pelo poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor atua em nós a ponto de nos trazer, porque pela nossa própria vontade nós não estaríamos. E há até quem esteja achando que não está pela própria vontade, de fato não está mesmo não. Deus está se mexendo. Pelo poder dele, ele está a nos mover, porque Deus tem algo a nos falar, Deus tem algo a fazer. É Deus quem faz. Quando a gente consegue compreender esse grande tesouro em vasos de barro, a gente consegue entender que é Deus que move e é Deus que faz. A gente consegue perceber da urgência da questão. Por que Deus me move sem que eu queira? Por que Deus se manifesta sem a minha vontade? Porque o plano de Deus é salvar. Porque Deus, ele quer manifestar a sua graça, a sua glória, para que não haja nenhum tipo de queixa ou desculpa de sua própria manifestação e poder. Nós retemos esse tesouro em vasos de barro. Nós estamos na presença de Deus pelo poder de Deus, mas a nossa natureza é esse vaso de barro frágil, corrompido e pervertido, que pela graça de Deus, Deus restaurou. Quebrou-se a inimizade. E isso pelo sangue derramado na cruz. E nós precisamos sempre manter viva essa chama do memorial. Nos reunimos uma vez no mês, num momento
de ceia do Senhor, lembrando dessa graça destinada a nós pelo seu sangue. Esse poder de Deus agindo no vaso de barro. Porque Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso bem. E nós precisamos começar a compreender a resposta que temos que dar a esse amor, a essa graça. E aqui ele vem trazendo isso. É vaso de barro, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele está trazendo um reflexo de ser um discípulo, de ser um servo do Senhor, de ser alguém que conseguiu compreender e que está respondendo a essa graça. Que eu sou atribulado, porém eu não sou angustiado, atribulado, porém não angustiado, perplexo, não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído, porque há um poder que atua, agindo, movendo, nos conduzindo a uma direção. E nós que acreditamos no Senhor, que já entendemos isso, é esse quadro que nós precisamos encontrar. Não podemos estar angustiados, perplexos, não desanimados, não desamparados e não destruídos, porque Deus é que opera no vaso de barro. Ele verteu o sangue dele, a vitória nossa é no sangue de Jesus, porque é Ele que nos mantém de pé, porque a nossa natureza é caída. E Ele atua nos conduzindo para perto dele. Eu falo assim, porque Paulo está dizendo a respeito dele. E daqueles que de fato entenderam quem Cristo era e o poder de Deus. Uma condição essa em que nós precisamos também compreender. O que compete a nós como servos do Senhor viver? O que compete, qual é a resposta que nós precisamos dar ao Evangelho hoje? E tem tudo a ver com o que eu disse da abertura do culto também com essa mensagem. Porque o varão que foi visto subindo, ele há de retornar. E quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que ele vai encontrar? Qual é a qualidade de servos que ele verá? Ele encontrará verdadeiramente servos de valor? Ele faz tudo. A nossa parte é a mínima. E nós não podemos deixar de fazer essa parte. De dar essa resposta. Então não há motivo para estar angustiado, perplexo. Não há motivo para estar destruído. Não há motivo. Não há motivo. Por mais que nós tenhamos os nossos cenários de vida, há um poder. O que nós temos que compreender é que se não houver um quadro desse que Paulo narra, não é o poder de Deus que está em operação. É um outro poder. E nós precisamos ser conscientes disso. Ele continua. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O morrer de Jesus é a nova vida que Ele produz quando fala do corpo. Eu levo em conta esse morrer, eu levo em conta o sacrifício. Nós não podemos mais estar prostrados a uma vida de escravidão, a uma vida de infelicidade, no sentido de uma vida sem Deus. Temos que trazer esse morrer. Ele morreu para me dar chance, a oportunidade. Eu preciso responder essa vida em mim. Leve em conta o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus seja abundante em nós. De fato vai acontecer, eu não vou estar destruído, eu não vou estar desamparado, eu não vou estar desanimado, porque há um poder vivo dentro de nós. E é gostoso a reflexão bíblica, que ela nos leva às falas de Jesus. Se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas
fluirão no teu ventre. É dentro. É dentro. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Isso aqui é duro. Porque ser entregue à morte por causa de Jesus, quem é que tem que morrer? Que morte é essa? É a morte do nosso eu. É a morte da nossa vontade. Somos entregues à morte porque eu olho para a morte de Jesus e olho para a minha vontade e vejo a incompatibilidade e falo assim, não vou ceder à minha vontade, vou ficar com a de Jesus. Esse cenário é Paulo falando dos verdadeiros, que tem que ser o nosso cenário. A morte de Jesus, somos entregues à morte por causa de Jesus. Essa morte do eu, essa morte para o mundo, essa morte para o pecado, pela ação de Jesus dentro. De olhar assim, não, o meu desejo é aquilo, mas eu não quero porque isso é contra os princípios do meu Jesus. É morrer para si, viver para Deus. Quem é que faz isso hoje? É pouco. Nós ficamos assim, é a nossa conduta. Vou fazer o que quero, depois eu vejo no que dá. O cenário de Paulo é outro. Somos entregues à morte por causa de Jesus. Somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele está frisando aqui a natureza. Isso é importante, por quê? Porque não é um estado espiritual, não é uma coisa só transcendente. O resultado é físico. O resultado é aqui. O resultado é na vida. Isso é interessante. Porque quem sempre paga é o corpo. No sentido dos prazeres que as pessoas se deleitam e o resultado que isso traz em contrapartida. A gente sabe como funciona. E a beleza dele falar aqui, nós somos mortos para que a vida de Jesus... Aí, você consegue entender que às vezes o não que você dá para si redundará em benefícios para você mesmo, para o seu físico, para a sua vida. É essa percepção que o ser humano caído não consegue entender. Quando Deus ele vem falando assim, não faça isso, muitos levam para o lado de que Deus é mau, não quer a minha felicidade, não quer que eu seja feliz, não quer que eu desfrute da vida. Não, essa morte é o contrário, a morte vai trazer vida. Porque ele morre para si e diz não para si, diz sim para Jesus, redunda na vida carne mortal. Olha quantas pessoas doentes estão por uma vida libidinosa. Olha quantas pessoas estão pagando com sua saúde pela sua vida regressa, vida passada, de total indisciplina e displicência. Porque preferiu fazer o que queria, nos tóxicos, nos erros, nas prostituições. E triste é, e tem casos que a pessoa não paga só, acaba também trazendo consequência para a sua casa. E é interessante isso aqui. Paulo está trazendo menção de uma resposta espiritual, trazendo benefício para a vida física. Nós morremos, há um poder que atua aqui. Eu digo não para mim, digo sim para Jesus. E isso redunda em vida, a vida de Jesus manifestada na nossa carne mortal. A vida de Jesus manifestada no nosso corpo. Em conduta, em tudo.
Isso é maravilhoso demais. De modo que em nós opera a morte, em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, e por isso é que falei. Ele se coloca numa condição, é claro, nem todo mundo é tão exigente consigo igual Paulo. Mas é ruim de ver aquele que não é exigente nem um pouco, né? É duro de ver. Tudo bem, não sejamos tão exigentes como Paulo. Deveríamos ser. Mas temos que ser pelo menos um pouco exigentes. Meus irmãos, olhando para os servos do passado, a gente precisa ter um deslumbrar de uma atitude tão diferente como é hoje. Havia morte. Mas morte no sentido como Paulo está dizendo aqui. Tudo que hoje está ao nosso alcance, sempre esteve ao alcance. Desde que o mundo é mundo. Sempre esteve ao alcance. Uma vida perdida, uma vida de prazer, uma vida de entrega. Tudo isso sempre esteve patente aos olhos do homem. E existiam homens que falaram assim: eu não vou me render a isso. Eu vou morrer para isso, para Jesus viver em mim. Houve morte, mas a vida de Deus foi abundante na sua carne, a ponto de se exigir, a ponto de se cobrar. Eu não quero viver inutilmente na terra. Eu não quero pagar. Quero viver a vida de Jesus. E ele cita Davi no Salmo 106, quando eu criei, por isso falei, nós acreditamos, é por isso que falamos. É Paulo falando assim: olha, em nós opera a morte, mas em vocês a vida, porque nós queremos que em vocês também opere a morte. O que nós acreditamos é o que nós falamos, que há uma vida em Jesus, que pelo contrário do que o mundo possa dizer, em Jesus é que a verdadeira vida se manifesta. Em contrário do que as pessoas estão dizendo em suas redes sociais, que estão felizes, mas estão nada, é tudo uma mentira. Em Jesus a plena e vida verdadeira, a paz verdadeira, a felicidade verdadeira. É nisso que nós falamos. Porque morremos para nós, mas vivemos para Ele. É isso aqui. Nós acreditamos, por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa fala tinha no imaginário da igreja, dos apóstolos, o imaginário do poder que foi utilizado para ressuscitar a Jesus. Porque não é normal um morto viver. A ressurreição de Jesus era algo extraordinário. E ainda é. E quando ele fala desse poder, é essa manifestação do Deus Criador de vida, trazendo vida aonde existia a morte. E é esse mesmo poder que operou em Jesus, é esse mesmo poder que opera em nós hoje. No vaso de barro. Há um poder que precisa nos mover. E é esse mesmo poder utilizado para ressuscitar a Jesus. É esse mesmo poder que é utilizado para nos ressuscitar, porque estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Porque todas as coisas que existem, todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. É por amor, porque Deus se move, porque Ele tem um propósito. Deus se move porque Ele quer salvar. Deus se move porque Ele quer que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Deus se move porque Ele não quer nos ver escravos do pecado. Deus se move porque Ele entregou o seu Filho a morrer naquela cruz. Para que por meio de muitos, a graça seja abundante. E no final haja glória para Deus. Ele fecha aqui, e de uma forma também interessante, quando eu falava da visão
do discípulo Paulo, do servo Paulo, como de muitos outros também na sua qualidade. Meus irmãos, que nós possamos abrir a mente, verdadeiramente, mas abrir de verdade, para a compreensão de quem é Deus, quem somos e desse poder que move. Porque aqui, no versículo 16, e na verdade essa seria a mensagem do 16 ao 18, mas ia ficar muito vago se eu não trouxesse antes. Porque a intenção que dentro da palavra, e principalmente eu louvo a Deus por isso, pelo texto que foi aberto aqui na abertura do culto. Então, o que estava dentro do meu coração em trazer na palavra, eu consigo ver que era o que Deus queria falar conosco, que é o que Deus quer falar à igreja, que é o que Deus quer falar a nós, seria aqui. E tem tudo a ver, você vai entender o porquê. Por isso não desanimamos. Eu já sei que é um poder que move. Eu sei que é Deus que faz todas as coisas. Eu sei que é a graça dele que me alcançou. Eu sei que é um plano dele em me salvar. Eu sei que é o Espírito Santo mexendo dentro de mim. Que o mesmo poder utilizado para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que me ressuscitou e rege a minha vida. Não há motivo de desânimo. Não há motivo de queixas. Não há motivo de olhar atrás. É por isso que eu não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos, entenda. Trazendo para mim como o mordomo-chefe. Jamais, qualquer fala que eu tiver será pensando no que é natural. Um exemplo. Toda vez que eu talvez trouxer uma exigência, nunca será para que eu veja você aqui. Nunca será para que você venha à igreja. Nunca será essa a minha intenção, porque para mim é indiferente. Aquele que vem sem saber por que vem. Não há proveito se não houver entendimento. Nunca será uma cobrança pela tua frequência em culto. Nunca será. Coloque isso no coração. Nunca será. Eu nunca vou trazer a mensagem procurando forçar você a estar aqui. Nunca será. Porque eu já entendi. A beleza de Deus. A exigência, a cobrança que talvez eu possa dar é para isso aqui. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que Paulo está dizendo com isso? Nós morremos a cada dia. A cada dia é menos um dia. E chegam as idades, chegam as doenças, chegam as dores, chegam as circunstâncias. E isso faz parte da vida. A exigência não é essa. A exigência é para que o homem interior se renove de dia em dia. A exigência é para que no nosso coração brote um desejo ardente de Deus. Para que esse poder de Deus seja abundante na nossa vida. É para isso que é a exigência. Você pode não estar aqui, mas o teu coração pode estar dentro de Deus. E é isso que Deus quer ver. Não é frequência. É vontade de Deus, que muitas vezes nós não mostramos. Se eu não mostro vontade de Deus para você, porque há um poder que nos move, há um poder que atua, há um poder que como disse aqui, na nossa carne mortal há um poder, mas essa carne mortal se corrompe dia a dia, sim. Não é um poder que cura a artrite, a artrose ou qualquer doença, não. Mas é um poder que você, ao olhar, você vê a sede de Deus, da água viva.
E é nesse ponto que a gente revela quem é. É na nossa linguagem natural. Você pode estar, seu corpo mortal pode estar se corrompendo, e o meu está. Também estou cheio de Deus, sou novo. Você pode ter suas enfermidades. Pode ter, mas que o teu homem interior se renove de dia em dia. Aleluia, glória. Quero Deus. Por que eu estou falando que tem tudo a ver com a abertura? Porque Ele vai voltar. E quem será? Quais são as pessoas que Ele vai buscar? É esses que estão se renovando no homem interior todo dia. É esses que anseiam por Ele. Esses que estão mortos para si mesmos. Esses que já não querem mais o seu eu. Esses que estão rendidos à vontade dEle. É esses que esse varão que subiu voltará para buscar. Que estão renovando, estão enfraquecendo fisicamente, mas estão fortalecidos todo dia espiritualmente, desejando Deus. Porque o problema não é ter condição de chegar, porque não quer frequência. Você pode não ter, está doente, você não vai vir. Isso não é problema. O problema é não ter desejo de Deus. A exigência, pelo menos da minha parte, sempre será essa. Tentar motivar a você a desejar, botar gasolina no teu tanque. Para você buscar Deus. Ter vontade de Deus. Ser renovado no homem interior. Porque aí, é a Bíblia, tá? Talvez você possa falar assim: ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe o que eu vivo. Eu não sei mesmo, não. Mas eu estou escrito aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Por que a Paulo pode dizer que eu estou passando é leve? Você vai entender o porquê. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Primeiro ponto. Paulo compara a sua realidade de vida com Jesus na cruz. O que você passa pode se comparar ao que ele passou na cruz? O que você passa pode se comparar ao que ele passou na vida aqui? O que a gente passa pode se... Não é leve, irmão. Os olhos de Deus é leve. Os olhos de Deus é pluma. Não vou pegar tão pesado. Vamos para Paulo, vamos para os discípulos. Tinham algo nas costas. Eram perseguidos, espancados, apedrejados, escorraçados. Tomaram ações, 39 ações que não podia ser 40. Eram arrasados. Viviam na míngua. Nós vivemos assim? Então, a nossa é leve tribulação. Comparado ao que o nosso Deus passou, é leve. E ele vai dizer o seguinte: e não pode se comparar ao eterno peso de glória. Por mais dolorido que possa ser a nossa vida na terra, ela não pode se comparar ao gozo celestial. Ao chegarmos lá, eu acredito que nós vamos sentir vergonha. Como é que Deus me colocou neste lugar? Tudo aquilo que eu padeci na terra, eu tinha que ter padecido muito mais para ser digno de morar aqui, para chegar neste lugar. Eu não estou minimizando, volto a dizer, não jamais vou minimizar o teu dilema, porque eu não gostaria que alguém minimizasse o meu. Mas eu não estou comparando aqui o teu problema com o meu. O que está aqui é o seguinte: o teu homem interior tem que se renovar de dia em dia. O que se corrompe não pode te parar. O que te corrompe não pode te desanimar. O que nosso corpo declina, nós temos que redundar isso. Não importa a condição física, o que importa é o que nós entendemos. Por isso falei, tem que haver desejo de Deus, renovo de Deus, vontade de Deus.
do que vem de Deus, do que brota de Deus. É leve, porque redunda em glória. É leve comparado ao que Jesus passou. É leve porque o lugar que Ele vai voltar para nos levar é muito superior. E é por isso que nossa mente tem que começar a compreender a urgência desse tempo. Não se compara. E ele fecha. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Irmãos, trazendo esse contexto da nossa natureza. A gente pode viver uma vida aqui talvez não tão saborosa, mas ela é temporal. O teu problema é temporal. O mundo é temporal. Se nós atentarmos para isso, talvez a nossa condição ela será terrível. Talvez não, ela será. Mas se nós atentamos para aquilo que não se vê, se nós conseguimos enxergar além do vaso de barro, além da nossa estrutura, as coisas eternas, com certeza a nossa vida terá um outro sabor. Temos que sempre pensar no morrer de Jesus, para a vida dele brotar. Não há desculpa para que o nosso homem interior não seja renovado de dia em dia. Não há desculpa. Nós fazemos isso. A verdade é, e eu termino assim, há um poder que move. Se a minha vida não está sendo movida para um desejo abundante de Deus, tem algum poder estranho movendo. Porque tem que se renovar de dia a dia. A luta é tentar jogar isso nas cabeças. Porque a nossa indiferença às coisas de Deus demonstra que o nosso desejo para Deus não é abundante. E volto a falar, se eu não consigo mostrar para você o desejo de Deus, se não está visível na minha vida o meu desejo de Deus, quiçá o Senhor vai enxergar alguma coisa quando voltar. Quiçá o Senhor vai me levar para o seu reino de glória. É notório. Compreenda isso. É notório. Aqueles que querem Deus, com aqueles que não, que estão tão vivos para si. É o meu interesse, é a minha vontade, é o meu desejo. Para os mortos para si, só querem Deus. Ser renovados de ainda que o nosso corpo entre nesse processo de corrupção, de corrosão, de morte. É todo dia, não adianta, não tem jeito. O corpo vai adoecendo, ele tem que morrer. Acho que consigamos morrer antes da morte total. Morrer antes para si mesmo. Morrer antes para suas vontades. Para que a vida de Deus se manifeste no nosso corpo mortal. Que alguém ao olhar no nosso falar, na nossa linguagem corporal, na nossa linguagem falada, eles consigam expressar o quanto nós o amamos, o quanto nós desejamos, o quanto nós queremos que Ele venha a nos resgatar. Prepare-te. Ele vem. E eu acredito que não vai demorar muito, não. Agora Paulo está trazendo para a gente aqui uma coisa muito grandiosa. Que nossa carne é vaso de barro, mas o nosso espírito não. Dentro de nós possa queimar essa chama de Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus. Talvez você não possa cumprir muita coisa fisicamente. A nossa natureza ela é frágil. Mas que nós possamos arder. Por isso que eu vou te dizer. Jamais vou cobrar tua frequência aqui na escola.
tem que bater ponto. Isso comigo não rola não, tá? Não estou falando com desdém, que eu não gosto de te ver, nada disso. Eu gosto de ver você, muito bom de estarmos juntos, mas isso nunca jamais vou te cobrar isso. O que eu posso cobrar é o que Deus manda eu cobrar, que é tentar jogar gasolina no seu tanque. E você tem que desistir, desperte para isso. Morra para si, viva para Deus. É essa a minha cobrança nessa graça. Porque eu sei que o nosso físico é corrompido, o nosso físico é difícil. A gente sabe disso. Mas que, contudo, e é essa reflexão que eu quero fazer com vocês essa noite. A nossa busca, ela é de qualidade. Nós temos realmente sede pelas coisas de Deus. Eu só busco quando estou aqui. Eu só leio a Bíblia quando venho para a igreja. Eu só adquiro coisas quando estou aqui. A minha vida toda, no meu dia, é totalmente tomado pelas minhas distrações e afazeres. Eu não tenho tempo. É nesse sentido que é a exigência. Que nós tenhamos esse momento. Eu preciso de Deus. Então eu vou orar. Então eu vou meditar. Então eu vou buscar. Não posso fisicamente, mas o que eu posso fazer aqui? Quais são o que tem sido me ofertado para que esse desejo de Deus seja saciado? Nesse sentido. E não há ninguém que possa fazer essa viagem por você ou você por mim. Sou eu. Porque o meu interior tem que ser renovado. Em dia. Amém? Meus irmãos, vamos.